Era madrugada quando o barulho me arrancou do sono. No começo, achei que fosse o vento batendo na janela. Afinal, a casa de praia de Caio sempre gemia sob o peso da maresia. Mas o som se repetiu, lento, metódico, como se alguém estivesse tentando abrir a porta do quarto. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Caio, chamei, a voz saindo fraca, arranhada. Nenhuma resposta. Só o tic-tac distante do relógio da sala e o rumor do mar lá fora. A maçaneta girou com um estalo sutil. Engoli seco. Meu coração começou a martelar dentro do peito, aquele tipo de batida que parece querer fugir do corpo. Quando a porta se abriu a alguns centímetros, a penumbra foi recortada por uma sombra alta, inconfundível. Meu coração disparou quando vi o reflexo dele na penumbra. Por um instante, pensei que fosse um pesadelo. Era Eduardo, o pai de Caio. Ele ficou parado, estático, a moldura da porta desenhando O como um fantasma que não sabia se devia estar ali. O breu escondia metade do rosto, mas a outra metade revelou surpresa, ou culpa, não soube dizer. Vesti uma blusa às pressas, o tecido tremendo nas minhas mãos. Senhor Eduardo, tá tudo bem, sussurrei, tentando manter a voz firme. Ele demorou para responder. Desculpe, Lívia. Eu achei que tivesse ouvido um barulho. Vim ver se você precisava de alguma coisa. Abri mais os olhos, ainda tensa. O corredor atrás dele estava vazio, silencioso, e o relógio marcava quase 4 da manhã. Ah, claro, murmurei, tentando disfarçar o susto. Tá tudo bem, foi só o vento, eu acho. Ele assentiu devagar, olhou em volta como quem busca algo invisível e fechou a porta com cuidado. Demorei minutos para voltar a respirar normalmente. O quarto estava igual, mas algo essencial havia mudado. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor, e cada render do piso soava como uma pergunta sem resposta. O que, afinal, ele procurava? Naquele instante, não consegui decidir se o que senti foi medo, pena ou desconfiança. Só sabia que o amanhecer demoraria mais que o normal, e que, de agora em diante, nada naquela casa soaria simples como antes. O dia demorou a nascer dentro de mim. Mesmo quando o sol já invadia o quarto com luz dourada, meu corpo ainda lembrava a escuridão da noite anterior. Dormi mal, entre sonhos confusos e sobressaltos. Cada vez que eu fechava os olhos, via outra vez aquela silhueta parada na porta, quieta demais para quem só queria ajudar. Na cozinha, o cheiro de café fresco misturava-se ao de pão quente e maresia. Quando desci, Caio já tinha saído para correr na praia, hábito dele nas manhãs de sábado, e só encontrei Eduardo sentado à mesa, lendo o jornal. Meu impulso foi voltar correndo pro quarto, mas ele levantou os olhos, e antes que eu recuasse, falou tranquilo: Lívia, sobre ontem, desculpe ter te assustado. Juro que ouvi um barulho e achei que alguém estivesse tentando entrar. Aquele tom de voz manso, porém tenso, me obrigou a parar. Ele não parecia mentir, mas havia algo além da desculpa. Ele falava baixo, mas era o tipo de voz que carrega segredos. Sentei-me devagar, mais por educação do que por vontade. Peguei a xícara que ele empurrou em minha direção e tentei sorrir, o café tremendo nas minhas mãos. Tudo bem, foi só o susto, respondi, olhando para o vapor que subia da bebida. A casa faz uns barulhos estranhos à noite. Ele assentiu, sem erguer totalmente o olhar. As rugas em volta dos olhos pareciam mais fundas, como se o cansaço fosse antigo. Desde que minha esposa se foi, tenho dormido mal, murmurou. Às vezes acordo achando que ela me chama. A frase pairou entre nós como névoa. Eu não sabia o que dizer. A pena e a desconfiança se misturaram, criando um incômodo impossível de disfarçar. Lembrei de ter visto uma foto dela na sala. Uma mulher serena, de sorriso doce. Deve ser difícil, murmurei, e ele apenas fez um gesto vago com a cabeça, recostando-se na cadeira. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o tic-tac do relógio pareceu indecente. A cada segundo, a lembrança da madrugada se reescrevia dentro de mim, ora como um mal-entendido, ora como um presságio. Quando Caio entrou pela porta com os tênis cobertos de areia, respirei aliviada, como se o ar finalmente tivesse voltado à casa. Eduardo recolheu o jornal, subiu as escadas e desapareceu no corredor. Mas a sensação não passou. Enquanto conversava com Caio sobre o mar e o calor, tudo o que eu ouvia era o eco do que não foi dito. E percebi que o verdadeiro silêncio daquela casa começava somente depois do susto. O domingo amanheceu abafado,
com aquele tipo de calor que faz o relógio andar mais devagar. A mesa do café estava posta como sempre, toalha branca, frutas cortadas, pão de queijo ainda fumegando, mas havia algo diferente ali, o peso do não dito. Caio mexia no celular, distraído. Eduardo lia o mesmo jornal do dia anterior, embora eu tivesse certeza de que não via uma só palavra. E Dona Helena, a madrasta de Caio, falava sem parar sobre a reforma do jardim, tentando preencher cada espaço de silêncio. Sentei-me à mesa, tentando agir normalmente. O cheiro do café era bom, familiar, mas meu estômago continuava fechado. Dormiu bem, amor? Perguntou Caio, sem erguer os olhos, mais ou menos, respondi, num tom leve demais para ser sincero. Enquanto mexia o café, ele evitava me olhar, e eu fingia não perceber. Quando Eduardo finalmente baixou o jornal, nossos olhares se cruzaram por um instante. Foi rápido, mas suficiente para me fazer desviar. Havia ali um pedido mudo de desculpas, talvez até de cumplicidade, e isso me deixou ainda mais desconfortável. Helena, alheia à atenção, servia suco como quem rege um coral de distrações. Caio, seu pai quase não dorme, menina, comentou, olhando para mim com um sorriso cansado. Desde que a mãe dele se foi, anda acordando para qualquer ruído. Ontem mesmo, ouvi barulho no corredor, achei que ele tinha se machucado. O sangue me subiu ao rosto. Tentei esconder o nervosismo levantando a xícara, mas meus dedos tremeram. Eduardo deu um pigarro e mudou de assunto. A previsão é de chuva à tarde. Talvez seja melhor vocês voltarem cedo para a cidade. Caio concordou com a cabeça, ainda sem perceber o que estava acontecendo debaixo da superfície. Eu queria poder apagar a lembrança daquela madrugada e, ao mesmo tempo, entendê-la. Que barulho ele ouvirá? Por que a porta do meu quarto? E por que, agora, parecia carregar um arrependimento que o fazia mais frágil do que assustador? Quando terminamos o café, cada um se levantou num ritmo diferente, como se as cadeiras também pesassem de culpa. Caio beijou minha testa. Vou tomar um banho de mar antes de voltarmos. Tudo bem? Assenti. Eduardo recolheu a xícara e disse apenas, Lívia, desculpe de novo por ontem. Espero que não tenha ficado com medo. Não, senhor, menti. Mas por dentro, o que tremia não era mais o medo, e sim uma curiosidade amarga. A impressão de que, por trás daquele homem cansado, existia uma história que ninguém naquela casa tinha coragem de contar. A casa ficou vazia depois do almoço. Helena saiu para encontrar umas amigas, Caio foi dar uma volta de bicicleta, e eu aproveitei o silêncio para arrumar minhas coisas. O quarto ainda tinha o cheiro salgado da noite anterior, misturado ao perfume adocicado do lençol limpo. Abri a janela, deixando que o vento levasse um pouco do peso que me habitava desde o amanhecer. Foi então que ouvi passos lentos no corredor. Reconheci o ritmo antes mesmo de vê-lo. Eduardo parou na porta, hesitante, como se pedisse permissão para existir ali. Posso? Perguntou. Assenti sem saber por quê. Talvez a curiosidade fosse maior que o desconforto. Ele entrou devagar, olhando ao redor como quem mede as palavras antes de soltá-las. Lívia, eu precisava explicar, começou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ontem à noite, quando ouvi aquele barulho, não era nada. Era só minha cabeça me pregando uma peça. Às vezes, acordo achando que ela ainda está por aqui. Sua esposa, completei, sem querer. Ele assentiu, e por um instante o ar pareceu se esvaziar. A tristeza nos olhos dele era daquelas que não pedem consolo, apenas espaço para existir. Ela tinha mais ou menos a sua idade quando nos conhecemos, continuou. Tinha esse jeito calmo, essa mania de morder o lábio quando ficava nervosa. Senti o coração apertar. Por um lado, a confissão era comovente. Por outro, me atravessava com um incômodo difícil de nomear. Eu não queria ocupar o lugar de nenhuma lembrança. Deve ser estranho, né? Murmurei. Conviver com tanto silêncio depois de uma vida inteira ao lado de alguém. Ele suspirou, apoiando-se na moldura da porta. O silêncio é o que mais machuca. Você acorda e percebe que ninguém vai comentar o café amargo, ou reclamar da toalha no banheiro. A ausência faz barulho, Lívia. Um barulho que só a gente escuta. Engoli seco. De repente, a imagem dele naquela madrugada parecia menos ameaçadora e mais desesperada. Um homem tentando conversar com o eco do passado. Eu não devia ter me assustado daquele jeito, disse baixinho. Imaginei coisas que não existiam. Ele me olhou com um meio sorriso cansado. Você não fez nada errado.
Eu é que ainda estou tentando entender minha cabeça. Às vezes, a dor faz a gente aparecer em lugares errados, na hora errada. A frase ficou pairando entre nós. Naquela tarde, percebi que às vezes a dor faz as pessoas aparecerem nos lugares errados. Quando Eduardo saiu, o quarto pareceu maior, e o vento trouxe um cheiro novo de mar e arrependimento. Fiquei olhando o corredor por um tempo, como se as verdades adormecidas ali tivessem finalmente respirado um pouco. O medo se transformava em compaixão, e, mesmo sem entender tudo, comecei a enxergar aquele homem não como ameaça, mas como alguém tentando sobreviver ao próprio silêncio. Passei o resto da tarde andando pela praia, tentando arrumar meus pensamentos como quem busca conchas entre as ondas. Cada lembrança vinha, me cortava e depois voltava para o mar. A conversa com Eduardo me deixará inquieta. Eu sabia que ele não tinha intenção ruim, mas, ainda assim, o desconforto queimava por dentro. O peso do segredo começava a ser maior do que o medo de contá-lo. Quando o sol começou a descer, Caio veio ao meu encontro, o rosto molhado de suor e areia grudada nas pernas. Você sumiu o dia inteiro, disse, tentando soar leve. Precisava pensar um pouco. Ele percebeu o tom e franziu o senho. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. O vento trazia cheiro de mar e de coragem. Caio, eu preciso te contar uma coisa. Sentamos num banco de madeira, o céu já corando em tons de laranja e rosa. Contei tudo. As batidas na porta de madrugada, o susto, o olhar estranho, a conversa da tarde. Falei sem dramatizar, escolhendo cada palavra como quem caminha sobre vidro. Quando terminei, esperei o óbvio, um abraço, alguma frase de nossa, sinto muito, deve ter sido desconfortável. Mas quando falei, esperava abraço, recebi desconfiança. Ele passou as mãos no cabelo e soltou um riso nervoso. Lívia, você entendeu tudo errado. Meu pai é assim mesmo desde que minha mãe morreu. Ele anda confuso, às vezes fala dormindo. Você levou a sério um gesto sem intenção. Caio, eu senti medo. Depois pena. Não é só confusão. Ele estava no meu quarto às 4 da manhã. E agora ele se explicou, não foi? Respondeu, num tom que misturava impaciência e defesa. Você quer que eu faça o quê? Brigue com ele por causa de um barulho? As palavras dele me cortaram por dentro. Eu só precisava que você me escutasse, sussurrei. Ele se levantou, chutou a areia. Eu estou te ouvindo. Só não acho justo transformar meu pai num monstro quando ele já sofre tanto. Ficamos em silêncio. As ondas recuavam como se o mar tivesse vergonha de existir. Naquela hora, entendi que o que me separava de Caio não era apenas o episódio, mas a nossa forma diferente de lidar com a dor. Eu falava para libertar, ele silenciosa para preservar. Quando voltamos para casa, caminhamos lado a lado, mas cada passo abria um novo espaço entre nós. Nenhum pedido de desculpas preencheu o caminho. E, pela primeira vez, percebi que contar a verdade pode ser o início de um fim, mesmo quando nada mais foi dito. Nos dias seguintes, a casa pareceu crescer ao meu redor, como se os corredores se alongassem só para ecoar a saudade de quem já partiu. Caio precisou voltar à cidade para resolver um projeto do trabalho, e eu, sem coragem de encarar a discussão novamente, aceitei ficar ali cuidando do cachorro e esperando o fim de semana. Eduardo passava a maior parte do tempo no escritório, e a voz dele, quando surgia, era sempre mansa, quase um sussurro. O resto era silêncio. Um silêncio espesso, vivo, cheio de lembranças que não me pertenciam. Enquanto arrumava a cozinha, encontrei uma xícara quebrada guardada com cuidado no armário. Helena me contou mais tarde que fora o último objeto usado pela antiga esposa de Eduardo, Dona Marta, numa manhã qualquer. Ele não deixou jogar fora, disse, como quem pede compreensão para uma mania. Fui andando pela casa. Nas prateleiras, porta-retratos cheios de sorrisos congelados. No quarto do casal, que ficava sempre com a porta entreaberta, o cheiro de lavanda ainda resistia. O perfume dela ainda morava nos armários, como se o tempo tivesse medo de apagar. Sentei-me na poltrona do corredor, observando o retrato de casamento pendurado na parede. O olhar de Marta era sereno, e Eduardo, na foto, parecia outro homem, com os ombros leves, o sorriso inteiro. Comecei a entender o labirinto onde eu tinha me metido. Aquela casa era um altar de lembranças. Cada móvel, cada cortina, cada cor de parede guardava algo que ninguém teve coragem de tocar. Era como se todos ali morassem entre o mundo dos vivos e o das memórias. Naquela solidão, o medo deu lugar à pena. Pensei em como a ausência,
quando não é enfrentada, se transforma em presença constante. Eduardo vivia ao lado de um fantasma que ele mesmo alimentava. Caio, por sua vez, cresceu aprendendo que o silêncio era a forma mais segura de amar. E eu, de fora, tentava decifrar em 2 dias de convivência uma dor que levava anos acumulando-se em fotografias. À noite, o vento atravessava as frestas da casa e fazia os cômodos suspirarem. Às vezes eu achava ouvir passos no andar de cima, mas sabia que era minha imaginação pregando peças, ou talvez o eco dos sentimentos que ninguém ali teve coragem de enterrar. Antes de dormir, anotei no celular. Quantas histórias ficam presas dentro de uma casa quando as pessoas param de conversar? Olhei pela janela. O mar estava negro, mas respirava. Apesar de tudo, havia uma promessa inalcançável de calmaria, a mesma que eu buscava dentro de mim. A chuva chegou no último dia, fina no começo, depois constante como um choro antigo. O som das gotas contra o telhado parecia trazer tudo à tona. As conversas não ditas, o medo, a culpa, o cansaço. Eu preparava as malas quando ouvi toques leves na porta. Era Eduardo. Outra vez. Um guarda-chuva ainda pingava em sua mão, o rosto cansado, mas com uma firmeza que eu raramente tinha visto nele. Posso entrar por 1 minuto? Perguntou. Assenti em silêncio. Ele se sentou na beira da cama, sem me encarar de imediato. Lívia, eu estive pensando nesses dias. Acho que devo um pedido de perdão, mas não apenas aquele de educação. Um perdão de verdade. Fiquei parada, as mãos entrelaçadas, tentando compreender para onde aquela conversa nos levaria. Naquela noite, quando entrei no seu quarto, ele respirou fundo. Não foi certo. Não importa o motivo. A dor me faz agir às cegas, e eu confundo cuidado com necessidade. Você me fez lembrar de quem eu fui antes da dor me endurecer. Isso me assustou, e me confundiu. As palavras dele vieram carregadas de sinceridade, sem defesa, sem máscara. Pela primeira vez, entendi que o gesto que tanto me atormentara tinha nascido mais da solidão do que de malícia. Eu acredito, disse, enfim. Mas eu também precisei lidar com o medo. E Caio? Ele não quis ouvir. Eduardo abaixou a cabeça. Ele vai ouvir. Mesmo que tarde. Sou eu quem deve carregar esse peso, não você. Ouvimos um ruído no corredor. Quando olhei, Caio estava parado à porta, molhado da chuva, imóvel. Ninguém falou por alguns segundos. O silêncio veio grosso, mas não hostil. Eduardo se levantou e encarou o filho. Ela não mentiu, Caio. E eu precisei de todo este tempo para entender o que fiz. Não houve intenção ruim, mas houve erro, e eu tenho de assumir. Caio desviou o olhar para mim, e o que havia ali era confusão misturada à vergonha. Eu apenas respirei fundo. Perdão não apaga o passado, mas devolve a paz, murmurei. Eduardo assentiu com os olhos marejados. Caio deu um passo à frente e segurou minha mão, sem saber o que dizer. Entre nós, a chuva continuava a cair, lavando devagar o que restava de mágoa. Naquele instante, entendi que o perdão é uma forma de partir em paz. E partir, às vezes, é o único jeito de cuidar do que ainda é bonito dentro da gente. No dia seguinte, deixei aquela casa cheia de lembranças. O mar ainda rugia lá fora, mas, no fundo, algo dentro de mim finalmente se calava. Meses se passaram desde aquela madrugada que mudou o ritmo dos meus dias. A vida seguiu o curso natural das marés, vai, volta, e em cada retorno traz um grão novo de entendimento. Voltei à cidade, mergulhei no trabalho, e pouco a pouco a lembrança do susto se transformou em história, não em ferida. Aprendi que o tempo tem um jeito próprio de corrigir distorções. As palavras que naquele momento pareciam insuficientes hoje fazem sentido. Nem sempre compreender é justificar, mas ouvir é um gesto de humanidade. Eduardo me escreveu uma carta semanas depois, curta e simples. Dizia apenas: obrigado por me enxergar mesmo quando o resto do mundo só me temia. Li mais de uma vez, até entender que perdão, de fato, é uma linguagem tão silenciosa quanto necessária. Caio e eu nunca mais voltamos a ser o que éramos, mas não guardo rancor. Cada um levou uma parte do que aprendeu. Eu, a coragem de falar. Ele, talvez, a coragem de ouvir. Às vezes cruzamos mensagens rápidas, educadas, como quem respeita o passado sem querer revivê-lo. Quando lembro daquela casa, vejo agora mais do que paredes e retratos. Enxergo pessoas tentando lidar com a própria dor. E percebo o quanto é fácil confundir solidão com gesto, lembrança com presença. Hoje sei que a confiança é frágil como vidro,
transparente, bonita, mas exige cuidado constante. E que o silêncio, quando não é partilhado, pode se transformar em abismo. Olho para trás sem arrependimento. A vida não é feita apenas de amores que deram certo, mas de encontros que nos obrigaram a crescer. Nem toda história precisa terminar com amor. Algumas terminam com aprendizado. Naquela madrugada, acordei com medo. Hoje, lembro dela com gratidão. Porque foi ali, entre o medo e o perdão, que aprendi a reconhecer o que realmente vale a pena. A verdade dita com calma, o respeito aos limites e a força de seguir em paz, mesmo quando o coração ainda treme um pouco ao recordar.